Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a esse canal. Primeiramente eu vou dar um abraço a todo o pessoal de Rafar, minha saudação, a paz de Deus, graça e paz. Esse vídeo aqui, irmãos, nós vamos... é para aqueles que... presta bem atenção, é para aqueles que estão querendo despertar para o Evangelho verdadeiro do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, eu vou contar um pouquinho da minha conversão do Evangelho. A gente nunca aprendeu o Evangelho, nunca foi passada a verdade para a gente, né? E eu tinha sempre essa curiosidade de conhecer o verdadeiro Evangelho. Eu comecei a assistir Fernando Dias Lopes. Ele é um pastor da igreja presbiteriana. E é um homem de bastante sabedoria, que entende a palavra de Deus. E eu vi aquela pregação sobre a salvação, como era o Evangelho, como que nós tínhamos que conhecer o Evangelho. Efésios 2:8, comecei a aprender aquele Evangelho e caiu no meu coração. Né? Quando o Evangelho cai no nosso coração, que nós recebemos a conversão do Evangelho, você sente um pecador. Mano. Você vê tão miserável que a gente é e achava que tinha que ser santo. Tinha que ser santo. A nossa salvação ia depender da nossa santificação e nós seria santo. Depois a gente vai aprendendo a Bíblia, o Evangelho, a gente vai ver que aquilo ali é uma pura farsa. Mano. Que quando a gente aprende o Evangelho, a gente vai vendo que é a pura verdade e o nosso entendimento vai abrindo. Mas quando você olha atrás, você vê toda a farsa que tinha, o que nós aprendemos lá. Cai tudo por terra, mano. Porque o verdadeiro Evangelho nos afronta, fala de Cristo, fala da morte de Cristo, fala da salvação, da justificação. E comecei a aprender tudo isso. Por isso que eles não queriam que a gente conhecesse a Bíblia. Até hoje eles falam que não é para conhecer a Bíblia. Sabe por quê, irmão? Porque eles acham que a pregação deles é que sai da boca. Deixou a Bíblia do lado. Olha o perigo, mano. Eles não têm conversão. Porque se eles tivessem conversão, ele ia no Evangelho. Eles deixam do lado o Evangelho. Eles não querem saber do Evangelho, não. Eles acham que a pregação que sai da boca deles que vai levar ele ao céu. Para que Deus deixou a Escritura? Para nós não ser enganados. Então eu comecei a observar, comecei a escutar o Evangelho, comecei a aprender. Pode, se vocês têm interesse mesmo de aprender Evangelho mesmo, vai na Bíblia, vai aí no YouTube tem Fernando Dias Lopes, tem Nicodemos, é da mesma igreja, eles pregam o Evangelho puro, mano. Eles explicam o que é salvação, eles explicam tudo, mano. Nós fomos enganados todos esses anos, mano. Por isso que eles não incentivam a estudar a Bíblia, essas coisas. Pode ver, mano. Tudo para enganar o povo. Por isso que o povo tá indo para a Escritura agora. Por causa disso, mano. Foram enganados. Pode ver
no meu canal aí, puxa no meu canal aí. Tem uma irmã aí, ela vai explicar certinho. Aqueles que estão saindo, todos que estão saindo da CCB. Por causa disso, mano. Por causa deles esconder todo esse tempo aí. Se não fosse a internet, mano, ninguém ia descobrir. Se não fosse a pandemia também. Na pandemia, sabe o que aconteceu? Os irmãos, a maioria da congregação, foram tudo para escutar o Evangelho. Fernando Dias Lopes, o Evangelho puro, verdadeiro, explicando que é salvação. Eles ficaram admirados. Tem muitos converteram na hora, eu mesmo converti. De ver, da gente ver tão miserável que a gente é na presença de Deus. Se não for pela misericórdia, ninguém é salvo, irmão. Não porque a gente vai para o mundão, vai querer pecar, não. Depois que a gente conhece o verdadeiro Evangelho, irmão, a gente vai querer mais, aprender mais, andar mais com Cristo, né? Chegar mais perto de Cristo. Depois que você vê a morte dele, depois que você ama Cristo de verdade, depois que você conhece mesmo ele, irmão, você vai, você vai, você vai preencher aquela vazio do seu coração. Você não fica dependente mais desses homens que ficam pregando profecia, irmão, do dia da manhã. O que fala na palavra? Dia da manhã pertence a Deus. Buscar o reino de Deus, sua justiça, demais serão acrescentadas. Não é isso que fala na palavra? Eles não querem nem que... Eles não explicam nem isso. Entendeu? Pra gente, eles não entendem o Evangelho. Agora, quando você vai por Evangelho, você começa a andar na presença de Deus, pega a Bíblia, mano, começa a abrir a Bíblia, começa alguma coisa que você não sabe, puxa na internet, começa a procurar, conhecer quem é Deus. Você vai ver. Você vai ver se você fica mais ali. Você não quer saber mais de lá, não. Sabe por quê? Porque é Cristo, o fundamento nosso. O fundamento nosso é Cristo, não é religião. Jesus não deixou a religião, deixou a verdade, o evangelho puro, Cristo. Então, minha conversão foi assim, mano. E hoje eu tenho paz, tenho alegria, tenho certeza da minha salvação. Porque quando você vai numa religião, eles mesmo na congregação, eles não têm certeza, mano, que eles são salvos. Você vê aquele cantando hino, ainda eles não têm certeza. Lembra aquele hino? Salvo estou por Jesus. Ele não acredita. Eles não acreditam que estão salvos. Eles acham que eles têm que... Por quê? Porque não aprenderam o evangelho. Aquele hino também é a Bíblia, é a palavra. Cantaram, eles cortaram até de nada. O povo saber que a palavra não é que está na... Que a palavra é que está na boca dele, não é que está escrito na Bíblia. E tiraram aquele hino, mano. Presta atenção, não é estranho isso aí, mano? Mas por quê que eles já fizeram isso? Porque Deus já estava apanhando para eles fazer isso aí mesmo, para a verdade aparecer. Senão não ia aparecer a verdade. Mas esse vídeo aqui, mano, é um despertamento. Para nós ir a Cristo, e nós conhecer a Bíblia, conhecer o Evangelho verdadeiro. Ó, irmão, é um tesouro. Se você tiver o conhecimento ali, irmão, você não precisa de homem nenhum. Servir a Deus em espírito e em verdade. Você não fica independente de buscar a palavra todo dia, buscar a palavra. Dia da manhã pertence a Deus, mano. Nós temos que buscar o Evangelho. Porque no dia da manhã ele vai falar, o dia que nós partir da terra, ele vai falar, não te conheço. Por que não te conheço? Você não foi atrás de conhecer ele? O Evangelho puro, profecia, coisa de adivinhação, mano, tem em todo lugar, hein? Tem. Pode ver na internet, tem um monte. Mas é o Evangelho mesmo que traz o Evangelho, irmão, que traz a salvação, ninguém quer. E o Evangelho, irmão, é o poder de Deus. Ele é transformador, ele transforma nós. Ele tira, ele vai limpando tudo aquilo que a gente aprendeu lá na religião lá que não é verdade.
vai tirando tudo de nós, vai apanhando tudo a verdade, vai tirando tudo que é usos e costumes, tanta coisa. Vai tirando tudo. E você vai ver que Deus não quer nós por fora, nossa aparência, nossa raça. Não, ele não quer isso aí. Cabelo está cortado, ele não quer isso aí. Ele quer o nosso coração, ele quer que nós renasça da água do Espírito, conheça a palavra dele, o Evangelho. Para depois nós o batismo, e o batismo não perdoa pecado, não. O que você aprendeu na religião? Perdoar o pecado. Ele é um símbolo que Jesus deixou, não tem nada a ver. Começa a examinar a escritura e ir para o evangelho. Você vai descobrir toda mentira, irmão, todo engano. Por isso que eles querem prender o povo ali, não quer que estude a Bíblia. E muitos estão saindo para a Bíblia, para o evangelho. Por causa disso, irmão. Então a vida de hoje, irmão, reflita, veja bem aí. Esse vídeo é para aqueles que querem a salvação. Porque Cristo está de braços abertos. Mas se a gente for um religioso, a gente vai ter certeza da salvação. Se você for um religioso e for na zona desses homens, você vai lutar para ser salvo. E quem passa na peneira? Ninguém. Salvação ele já deixou de graça para nós. É só nós crermos no Evangelho puro e renascermos. A hora que nós renascemos, nossa mente vai abrindo. Nossa mente vai abrindo. As escamas dos olhos vai abrindo. Nós vamos conhecer o verdadeiro Evangelho. Então é o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos. Fique na santa paz de Deus, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Um beijo, Vanessa. Um beijo, eu te amo. Deus abençoe a todos. A todos que estão escutando esse vídeo. Fique na santa paz de Deus, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.